Você assistiu Jujutsu Kaisen na ordem errada. Calma, é brincadeira, gente, não tem ordem certa não. Mas eu quero falar da ordem cronológica pra assistir Jujutsu Kaisen. E eu fiz um vídeo disso lá na rede da dancinha e eu postei também lá no Reels do meu Instagram, inclusive me sigam lá nessas redes também. E eu acho que as pessoas não entenderam o conceito de ordem cronológica. Eu achava que era algo comum na cultura pop e que era meio que universal, assim. Todo mundo sabe o que é uma ordem cronológica de alguma coisa, certo? Errado. Um monte de gente veio criticar e tacar pedra em mim, falando, não, essa é a ordem errada de assistir, não assistam assim, né. Sabe, quando a gente faz um conteúdo assim, de sugestão de coisas, tipo, ordem cronológica Marvel, ordem cronológica Star Wars, que é algo comum. Que é algo que a gente vê. Eu, pelo menos, já vi várias coisas. E eu já vi tudo da Marvel na ordem cronológica. Já vi Star Wars também na ordem cronológica. Também vi na ordem de lançamento. E eu não sei se esse conceito é claro na cabeça das pessoas, assim. E aí eu fiquei meio, gente, será se eu que não soube me expressar direito? Ou será isso não é um conceito comum nos fãs de anime, sabe? De mangá? Talvez seja isso também. Pra assistir Jujutsu Kaisen na ordem cronológica, é tranquilo, porque são poucos episódios que a gente tem lançado até agora e não fica indo e voltando muitas vezes. Tem alguns acontecimentos lá no passado que são muito importantes pra gente entender, por exemplo, a história atual até onde parou o anime, né? Eu não vou considerar o mangá, porque o mangá, assim, tá lançando ainda, mas eu não vou dar spoilers do mangá aqui. Primeiro você começa dos episódios 1 a 5 da segunda temporada. Esse aí a gente chama de arco do inventário oculto, que é o arco do passado do Gojo, praticamente. Vai mostrar o tempo dele lá na escola e a relação que ele tem com o Geto. Bom, todos os acontecimentos, os principais acontecimentos ali que causaram um caos na história desse menino. Inclusive, a gente vai conhecer também o Toji, que é o meu personagem favorito de Jujutsu Kaisen, e a importância dele na história, né? Porque o Toji, ele é o pai do Megumi, né? Então, e o Megumi meio que não entende direito lá depois em Shibuya quando ele luta contra o pai dele. E a gente sabe, né, que quando a gente assiste aquilo em Shibuya, a gente já sabe que é o pai do Megumi, porque a gente já viu aquilo lá no comecinho da temporada. É no arco do inventário oculto também que a gente vê, na verdade são dois arcos, é arco do inventário oculto e o outro, que é o arco de 2 episódios ali, que vai mostrar basicamente a degradação do Geto, né? Como as ideias dele começam a corroer a cabeça dele. E aí a gente chega até o final, né, no 5º episódio, que é o rompimento, né, da amizade ali do Geto e do Gojo, e eles meio que se separam e vão pra caminhos opostos, né? E é muito importante a gente saber essa separação deles ali desde o começo, porque o Geto, ele vai aparecer na próxima parte, né, que é o filme de Jujutsu Kaisen Zero, quando a gente tá falando da ordem cronológica pra assistir. Jujutsu Kaisen Zero vai se passar bastante tempo depois desse primeiro arco aí de 5 episódios da segunda temporada, mas ele vai trazer o Geto e o Gojo como personagens principais, digamos assim, né? O Geto como um vilão e o Gojo como um dos principais ali da história, mas o personagem principal é o Yuta. E aí tem todo um porquê, né, que vai explicar lá no filme, porque que o Geto tá indo atrás do Yuta naquela situação ali em específica daquele filme. E a gente já sabe, assistindo na ordem cronológica, que o Geto e o Gojo, eles tinham uma relação ali de amizade muito próxima, um meio que tá contra o outro, né? E como eles vão jogando ali durante o filme, indiretinhas ali um pro outro, tem algumas farpas ali, sabe, com relação ao passado deles, né? E que até essa degradação do Geto e essa saída dele da escola, esse rompimento dele, né, com as normas da sociedade ali, dos chefões ali do mundo Jujutsu, e eu vou tomar uma água porque eu estou morrendo de sede. Só que se a gente não assiste isso na ordem cronológica, então a gente meio que não sabe, não entende direito. Ele é um vilão? É, mas não é bem um vilão, né? Porque assim, ele era do bem, né? Ele só foi corroído pelas próprias ideias. E depois de Jujutsu Kaisen Zero, na ordem cronológica, seria pra assistir a primeira temporada completa. Porque aí, na primeira temporada, já se passa um ano depois dos acontecimentos de Jujutsu Kaisen Zero e de todo o desfecho ali daquela história. E bom, com Jujutsu Kaisen Zero, subentende-se que o Geto tinha ido de arrasta pra cima, virou camisa de saudade ali naquela última cena. Só que a gente vê ele, na teoria, né, a gente vê ele lá na primeira temporada e em algumas cenas, em alguns momentos, tende-se que é ele que manda todos aqueles inimigos lá pra enfrentar o Gojo, pra causar todo o caos lá na escola Jujutsu, né? A gente sabe que não é bem ele que faz aquilo, né? Porque o corpo dele tá tomado pelo Kenjaku. Só que na nossa cabeça, se a gente não tem noção disso, assistindo na ordem normal, a gente só vê ele com um corte na cabeça ali e fala, ok, vilão. E é isso que me pega um pouco na primeira temporada, porque quando
eu assisti a primeira temporada pela primeira vez, lá quando lançou em 2020, eu acho, eu entendi, assim, a proposta, eu tinha entendido a história, eu tinha entendido os acontecimentos, só que não ficava claro pra mim algumas informações e parecia que tinha algumas coisas ali que eram só jogadas pra mim, sabe? Eu falava, tá, tô entendendo esses vilões, mas por que eles estão fazendo isso com o Satoru Gojo? Ah, tá, porque eles querem aprisionar ele, mas por quê? E aí isso que me pega na primeira temporada, assim, alguns fatos ali, as ideias acabam não conectando direito, sabe? E aí se a gente assiste na ordem cronológica, a gente já vai pra primeira temporada entendendo quem são esses personagens e qual que é a história deles. Aí a gente faria o caminho contrário do que o autor propõe pra gente. Porque na ordem que foi lançado lá os episódios, eles jogam essas informações e aí vem a explicação depois de quem são e qual é o passado desses personagens. Que também não é um jeito errado, né? E nem nada do tipo, mas é uma abordagem diferente, né? Mas ver na ordem cronológica é legal porque você já vem com essa história já de antes, né? Então você já pega lá desde trás como que se deu origem àquilo. E aí, depois dessa primeira temporada, a gente volta pra segunda temporada e aí a gente começa a assistir a partir do episódio 6, que começa o arco de Shibuya, que vai até o final da segunda temporada. E aí sim, o arco de Shibuya vai se passar no mesmo ano, digamos assim, que tá acontecendo na primeira temporada. Aquilo lá é o presente deles, né? E aí lá em Shibuya a gente vai entender que é o Kenjaku que tá usando o corpo do Geto, né? Que na verdade meio que não é ele, né? Lá na primeira temporada, quando a gente vê lá que ele é o vilão, digamos assim. E a gente entende também, né? Porque a gente já assistiu aqueles episódios lá. Tudo bem que na ordem normal também dá pra entender que na hora que o Toji luta lá com o Megumi, é pai e filho lutando um contra o outro. Só que o Megumi não sabe. E quando eu fiz esse vídeo lá no TikTok, uma das principais críticas que o pessoal fez foi: Ah, mas aí, se você assistir na ordem cronológica, não vai dar pra entender os poderes, não vai dar pra entender o sistema, que são coisas que explicam muito na primeira temporada. Concordo. Mas tem gente que até assistindo a primeira temporada, na ordem certa, também não entende os poderes de Jujutsu e tem que ir lá procurar a parte pra poder entender. Então, assim, não sei se eu vou considerar muito esse argumento, não. Mas eles também explicam bastante sobre a energia amaldiçoada e todo o sistema de poder de Jujutsu Kaisen lá no filme e também lá no próprio arco do Inventário Oculto, né? Porque lá, assim, lá de fato dá pra entender como que funciona o poder do Geto, né? E como que, por que o Kenjaku queria também o corpo do Geto lá. Tudo aquilo vai ser explicado ali no arco do Inventário Oculto. Eu falo que esse arco do Inventário Oculto é o arco mais importante de Jujutsu. Tipo, ele conecta toda a história. Toda a história vai ser resolvida se você assistir o arco do Inventário Oculto. Você vai entender tudo quando você começa a ver aquele arco. E eu fiz algumas amigas assistirem Jujutsu Kaisen nessa ordem cronológica, né? E eu expliquei pra elas, né? Então eu fiz elas assistirem os 5 primeiros episódios da segunda temporada, depois a gente assistiu o filme e depois eu botei elas pra assistir a primeira temporada, né? Alguns episódios, aí depois cada uma foi pra sua casa, que aí também, né? Elas entenderam praticamente tudo e elas sabiam, assim, de alguns personagens, né? E tinham entendido já como que funcionava e elas conseguiram entender a história e ficou muito claro pra elas quando elas foram assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero, porque Jujutsu Kaisen Zero é meio que o desfecho do arco do Inventário Oculto. Então faz muito sentido você assistir os dois seguidos um do outro. Porque ali você vai entender, no final do arco do Inventário Oculto, a separação dos dois e qual que vai ser a resolução deles, né? Tipo, e aí, beleza. Um tá contra o outro, mas qual que é a resolução disso? Vai se explicar do lá em Jujutsu Kaisen Zero. E aí, sabendo dessas coisas e, claro, né, dando um contexto, assim, por cima, porque eu também expliquei muita coisa pra elas, das energias, o que era Jujutsu, como que funcionava mais ou menos a questão dos poderes, e elas entenderam, assim, tipo, praticamente a história inteira, da forma que eu expliquei, amaram os personagens, porque assim, o arco do Inventário Oculto é incrível, porque o Gojo é incrível, e o Geto é incrível, e eles estão incríveis nesse arco. E elas amaram também os personagens lá do Jujutsu Kaisen Zero, e quando elas foram pra primeira temporada, elas já sabiam que eles eram do segundo ano, porque eles eram do primeiro ano lá no filme, e aí agora eram outros personagens, tudo acabou fazendo sentido na cabeça delas. Enfim, não tem ordem certa nem ordem errada pra assistir Jujutsu Kaisen. A dica é: assistam. E se possível, leiam também depois a história que ainda não foi adaptada. E eu acho que até nesse próximo arco que vai vir, vai ter muito flashback, muita coisa vai voltar, então também vai dar pra fazer um vídeo desse atualizado lá mais pra frente, quando lançar o anime. Enfim, me falem aí nos comentários se vocês já assistiram a Jujutsu Kaisen nessa ordem e o que vocês acham disso também, e se esse é um conceito claro pra vocês. Não se esqueçam de inscrever no canal, por favor, se inscrevam, que vocês me ajudam muito, dá joinha aí, compartilha com todo mundo, assista até o final desse vídeo, por favor, e é isso.